Olá, meus irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de grego. Hoje nós vamos falar sobre substantivos e artigos. Então, como sempre a gente tem feito, os nossos exemplos se darão no Evangelho de João. Então, vamos aprender um pouco sobre substantivos e artigos para que os irmãos consigam identificá-los, perceber as declinações, né, e outros aspectos dessas palavrinhas do grego. Quais são os nossos objetivos hoje, né? Então, compreender os conceitos de gênero, número e caso, aprender a identificar e usar o artigo definido grego, reconhecer substantivos comuns no Evangelho de João e praticar a identificação gramatical com exemplos bíblicos. Então, nós temos 4 objetivos e, com a graça do Senhor, permitindo-nos Deus, alcançaremos esses 4 objetivos hoje. Primeiro, a gente precisa entender o que são flexões, né? Flexão dos substantivos. Então, no grego, os substantivos eles mudam de forma para indicar qual a sua função. Então, esse processo é chamado, dentro da gramática, de declinação, ou seja, uma mudança que ocorre no final da palavra, que vai determinar qual a função dela dentro da frase. Em língua portuguesa, né, para definir a função da palavra dentro de uma frase, a gente geralmente muda a palavra de posição, ou seja, muda o substantivo de posição. Então, se eu digo Joãozinho jogou pedra no telhado. Então, Joãozinho, como ele vem primeiro, ele é o agente, né, o sujeito da ação. Foi ele quem jogou a pedra no telhado. Já no grego, a gente não precisa que Joãozinho esteja no início para que ele se torne o sujeito. Porque a declinação, ou seja, a terminação da palavra é que vai determinar qual a função dele dentro da frase, né? Se ele é sujeito, se ele é objeto direto. Então, o que vai determinar a função de Joãozinho dentro da frase, no grego, não é a posição de Joãozinho na frase, mas a terminação da palavra. No grego, nós temos gênero, número e caso. Então, gênero, nós temos o gênero masculino, feminino e neutro, e nem sempre esses gêneros eles são correspondentes ao gênero biológico, tá? Então, não confundir o gênero das palavras com o gênero biológico, que nem sempre eles são correspondentes. O número, né, em língua portuguesa, se é singular ou se é plural, e o caso, né, que indica qual é a função gramatical da palavra dentro da frase. O caso é quem vai determinar se o substantivo é o sujeito, se ele é objeto direto, objeto indireto, e assim por diante. Então, através do caso, né, através das terminações de cada caso, nós sabemos qual a função do substantivo dentro da frase. Agora vamos ver aqui quais são os casos que nós vamos estudar, né? Então, os casos gramaticais. Nós temos o nominativo. A principal função do nominativo é a de sujeito da frase, então é quem faz a ação. Um exemplo que nós temos aqui é o verbo era. Então, quem era? O verbo. Então, o verbo é o sujeito, né, da ação. Nós temos o genitivo, que traz a ideia de origem ou posse. Então, o exemplo que nós temos aqui também é de Deus, né? Então, de Deus aqui, dependendo do contexto, ele pode significar que tem origem em Deus, ou seja, tem sua origem em Deus, ou que é de Deus no sentido de pertencer a Deus. E nos dois casos, tudo que é de Deus pertence a Deus porque tem sua origem no próprio Deus, né? Então, o contexto é quem vai determinar de fato
se esse genitivo é de posse ou de origem, né? O dativo, ele nos mostra quem é o objeto indireto, né, da frase. Então, vocês têm aqui a preposição para, né, a preposição a ou com, né? Ao mundo, né? To cosmo. Então, essa terminaçãozinha, né, no dativo é que vai determinar se ele é um objeto direto. O acusativo, ele é o nosso objeto direto, né, em língua portuguesa. Então, quem recebe a ação, ou seja, o objeto direto é aquele que sofre a ação executada pelo sujeito do verbo. Então, vejo o verbo. Então, o logon aqui não é mais o sujeito, né, o verbo, mas aqui se tornou o objeto direto, ou seja, ele é o objeto direto daquilo que se vê, dos olhos que veem, né? Então, está no caso acusativo. Artigo definido, singular. Então, eu vou ler aqui com os irmãos, né? Vou pedir a vocês que assistam, depois voltem o vídeo, né? E procurem exercitar isso aqui sozinhos, né? Tentar repetir, replicar o que vão ouvir. Então, você tem aqui, no caso, tem o nominativo, genitivo, dativo e acusativo. No masculino, no nominativo, nós temos ro, no feminino, nós temos re, e no neutro, nós temos to. No genitivo, nós temos tu, tes, feminino, e tu. No dativo, nós temos to, te, feminino, e no neutro, to. No acusativo, nós temos tom, no feminino, ten, e no neutro nós temos to. Uma coisinha que eu gostaria que os irmãos observassem, aqui quando nós fomos olhar o caso dativo, é que nós temos aqui um iota subscrito. Então, os irmãos lembrarem da aula onde viram sobre o iota subscrito, ele não se pronuncia. Então, não é toi, nem tei, nem toi. É to, te, to. Ao pé da letra, aqui, para memorizar, nominativo, ro, re, to. Genitivo, tu, tes, tu. Dativo, to, te, to. Acusativo, tom, ten, to. Tá certo? Então, depois dê uma paradinha no vídeo, volta um pouquinho e tentem fazer para memorizar, né? O material está no grupo do WhatsApp, então vocês têm acesso, vocês podem parar e exercitar. Isso é importante vocês saberem, porque quando vocês olharem a palavra, vocês vão identificar em que caso ele está. Então aqui, lembrando, né? Esses aqui são os artigos de cada caso. Caso nominativo, caso genitivo, caso dativo e caso acusativo. Agora, artigo definido no plural. Então, nominativo, roi. No feminino, nominativo, rai. No neutro, tá. No genitivo, tom, tom, tom. Não muda nada. Dativo, tois, tais, tois. No acusativo, tus, tas, tá. E aí é interessante, vocês observem que no genitivo plural, a forma tom é idêntica para todos os gêneros. E aí facilita bastante já a memorização, pelo menos do caso genitivo, né? Traz a ideia de posse ou de origem. Primeira declinação, a gente vai usar P, né? O HP, que é amor, né? Então, nós vamos usar aqui ele no nominativo
no genitivo, no dativo e no acusativo. Então fica assim: agape, agapes, agape e agapem. O exemplo bíblico que nós temos aqui está lá em João, capítulo 1, verso 4, a parte A. O texto diz assim: em autor, zoe, en. Então, a palavrinha zoe, zoe, en autor, zoe, en. A palavrinha zoe, que é vida, né, o substantivo vida, está aqui declinado, tá bom? Então, a vida, feminino aqui, a palavra zoe, vida, é um substantivo feminino da primeira declinação. No versículo acima, ela está no nominativo singular, funcionando como um sujeito da frase. Então, a vida aqui é o sujeito, tá bom? Zoe, feminino, nominativo, sujeito. Na segunda declinação, nós temos logos, é verbo ou palavra. Então, no nominativo, logos. No genitivo, a ideia de posse, logo. No dativo, logo. E no acusativo, logon. A frasezinha que nós temos aqui de exemplo, é João, capítulo 1, verso 1, a parte A, né, o famoso texto do verbo. Então, enache en hologos, enache en hologos. Então, a palavra aqui, logos, logos, né, está no nominativo. Então, o termo é o modelo clássico da segunda declinação masculina, em 1 João 1:1, ele aparece no nominativo singular, sendo o sujeito da frase, o sujeito eterno da afirmação, tá certo? Então, o versículo 1, a parte A de João, o Evangelho de João, capítulo 1. Agora, nós vamos para outra palavrinha, segunda declinação, doron. Doron é dom, né? Se traduz por dom ou presente. Então, a palavrinha doron, aqui está, ela no nominativo é doron, no genitivo, ideia de posse e origem, é doro, no dativo é doro, e no acusativo, doron. A regra, nominativo e acusativo neutros são sempre idênticos, tá certo? Então, se vocês observarem, eles estão idênticos aqui, tanto o nominativo quanto o acusativo. Qual é o exemplo bíblico que nós temos aqui para dar? Então, novamente, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5a. O texto diz assim: kaitophos ente scutia fainei. Kaitophos, ou kaitophos, ente scutia fainei. A palavrinha aqui é tophos, né? Tophos. A palavra phos aqui, luz, é um substantivo neutro. Em João 1:5, ela aparece com o artigo neutro to, no caso nominativo, indicando que a luz aqui é o sujeito que realiza a ação de brilhar. Então, o artigo está concordando com o substantivo, ambos no nominativo, certo? Exemplos no Evangelho de João. João 1,14, hologos, sarke, gêneto, hologos, artigo e substantivo no nominativo masculino singular. Então, nós temos o quê? O hologos aqui é o sujeito. João 3,16, egapesenton cosmon, egapesenton cosmon.
Tom cosmon, você tem o artigo e tem o substantivo. Artigo, substantivo no acusativo masculino singular. Objeto direto. Então, ele amou o mundo, né? Então, objeto direto do amor de Deus é o mundo. João 1,4, en autor zoe en, substantivo nominativo feminino singular. Então, aqui nós temos o sujeito. Sujeito, a vida aqui é o sujeito da oração. Exercício de identificação. Aqui em João 1, temos a palavrinha logos. Nessa palavrinha, nesse trechinho, nós temos o ro, que é o artigo, e nós temos o substantivo logos. O gênero é masculino, o singular, o número, e o caso é nominativo, ou seja, o sujeito da ação, é o sujeito, o logos. Então, o artigo também está no nominativo e o seu substantivo, porque ambos têm que concordar. Conclusão e resumo da aula hoje. Então, aprendemos hoje sobre gênero, número e caso dos substantivos, o artigo definido e a sua concordância. Nós vimos que todo artigo deve concordar com o substantivo que lhe acompanha. A primeira e segunda declinações, nós vimos como se comportam os artigos e os substantivos. E a tarefa para os irmãos hoje de casa é ler João, capítulo 1, os versos 1 a 5 no texto grego, e circular todos os artigos definidos que os irmãos encontrarem, né? Identificando ali também o seu número, o seu gênero, perdão, e o caso a qual eles fazem parte. Então, estudem a aula sobre o verbo, embora apareça aqui como na próxima aula. Os irmãos já tiveram aula sobre o verbo, já podem também já revisar, inclusive, e eu, durante a semana, vou enviar mais material para os irmãos estarem se aperfeiçoando no grego koiné, o grego bíblico. Deus os abençoe, que o Senhor lhes enriqueça a mente, que o Senhor nos conceda sabedoria para aprender a dominar o grego koiné e assim estarem aptos para investigar a fundo, né, aquilo que a palavra de Deus nos ensina e falar com mais propriedade, com mais ousadia, com mais eloquência, inclusive para defender a fé cristã. Deus abençoe, meus irmãos. Qualquer dúvida, entrem em contato pelo WhatsApp e fiquem com Deus.